E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalhar como engenheiro aqui no Canadá, mesmo não tendo formação em engenharia aqui, tendo a nossa formação no Brasil. Então acho que a pergunta mais importante é possível trabalhar aqui no Canadá como engenheiro, trabalhar em engenharia, assinando o projeto, mesmo sem ter a formação aqui, a formação canadense, né? Nós como graduados no Brasil, a gente tendo nossa graduação no Brasil em engenharia, a gente consegue sim, é possível sim, a gente atuar aqui no Canadá como engenheiro, assinando o projeto e tudo mais. A única diferença é que, obviamente, vai ser um processo um pouco mais longo, né? Eu sou graduado em engenharia civil no Brasil e, por exemplo, se eu quisesse buscar o meu registro no CREA, eu simplesmente iria no CREA, levava o meu diploma, né, os documentos acadêmicos, os meus documentos pessoais, e eu conseguiria, né, ter o meu registro como engenheiro em pouquíssimo tempo, só levando os documentos e pagando as taxas, né? Aqui no Canadá é um pouquinho mais complicado, em certos casos, a gente tem que enviar uns documentos a mais, mas o importante é, mesmo não tendo graduação aqui no Canadá, a gente consegue sim obter a nossa licença de engenheiro profissional aqui no Canadá. Recentemente eu passei por esse processo e eu vou te passar um pouquinho sobre o que eu aprendi, como que eu fiz essa aplicação e onde você vai encontrar informações específicas para você. Então eu vou te explicar um pouquinho a minha situação aqui, né? Como que foi essa minha aplicação, as minhas condições aqui no Canadá, a condição de emprego, condição para aplicação mesmo. E tô indo para casa e vou te mostrar os documentos que você vai precisar entender, os documentos que você vai precisar enviar e os documentos que você vai precisar ler para você entender como que é esse processo no seu caso. Não vai ser o mesmo caso para todo mundo, mas existem fontes de informações que são inclusive muito boas e eu vou te mostrar elas daqui a pouquinho. Mas o meu caso eu vim aqui para o Canadá em 2021 e agora no começo de 2023 eu fui contratado por uma empresa para uma posição de engenheiro, né? Eu não sou engenheiro profissional, eu não tenho a minha licença aqui no Canadá. Eu sou formado, como eu falei, no Brasil. Eu fiz uma graduação em engenharia civil no Brasil. Mas nem no Brasil eu não tinha a minha licença pelo CREA. Então eu fui contratado para essa vaga de engenheiro. A empresa sabia e tudo mais. Ainda assim eles preferiram me contratar mesmo não tendo a minha licença aqui, sob a condição de eu conseguir a minha licença. E eu sabia que era possível eu conseguir a minha licença. E recentemente agora eu apliquei para a minha licença. Aprendi bastante coisa no meio do caminho. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, né? Explicar um pouco sobre esse processo em si que eu passei recentemente. Então, eu já estou aqui no Canadá faz quase 2 anos. Eu tenho a minha graduação no Brasil e eu fui contratado para um emprego no nível de engenheiro, mesmo não sendo engenheiro ainda. Só que eu tenho a possibilidade, sim, de obter a minha licença. Falando especificamente sobre a licença de engenheiro profissional aqui no Canadá, as informações que eu vou passar são específicas para a província aqui de Ontário. Eu moro aqui em Toronto, né? Então eu tenho que atender aos requisitos da província de Ontário, que é a Associação dos Engenheiros, né? A Organização dos Engenheiros Profissionais de Ontário. Cada província vai ter a sua. Pode variar um pouquinho de província para província, mas os requisitos básicos serão bem semelhantes. Então, os requisitos básicos primeiro, a sua formação. Obviamente, você tem que ter uma graduação na área que você vai atuar. Então, se você vai atuar como engenheiro civil, você tem que ter uma graduação uma graduação de engenharia civil, né? Se você vai atuar como engenheira química, você tem que ter uma graduação na engenharia química, certo? Graduação, não pode ser pós-graduação. Então, daqui a pouquinho eu vou te explicar um pouquinho como que muda para mestrado e PhD, né? Eu vim aqui para o Canadá fazer um mestrado em engenharia civil. Muda um pouquinho a coisa na aplicação, vou te mostrar daqui a pouco nos documentos, né? Mas o que nos habilita a trabalhar como engenheiros profissionais é a graduação. Sendo essa graduação no Canadá, é um processo um pouco mais simples, ou essa nossa graduação sendo internacional, no nosso caso, no Brasil, também vale, contando que seja a graduação na área que a gente quer atuar. Além desse requisito acadêmico, os órgãos daqui do Canadá, eles exigem um requisito de tempo de trabalho, né? Além da gente ter a nossa graduação na área de atuação, aqui os órgãos de engenharia profissional, eles exigem que a gente tenha uma certa quantidade de uns anos trabalhando nessa área. Então, se você vai trabalhar como engenheiro civil, você precisa ter 4 anos de experiência trabalhando como engenheiro civil. Atualmente,
3 desses anos podem ser no Brasil, pode ser fora do Canadá, e 1 ano tem que ser pelo menos no Canadá. A parte boa é que a gente pode obter esse tempo de experiência enquanto a gente já está aplicando. Então você pode utilizar 3 anos de experiência do Brasil e 1 ano aqui no Canadá, mesmo que você esteja aplicando já, que é o meu caso. Eu não tenho esses 4 anos, mas eu vou utilizar esse tempo que eu estou trabalhando na área já. Durante a aplicação, eu vou poder usar, aproveitar como tempo de experiência para a minha licença. Um outro ponto importante é que você não precisa ser residente permanente aqui do Canadá para você conseguir a sua licença. Você pode ser a permissão de trabalho, pode ser permissão de estudos, e algumas províncias, inclusive aqui a província de Ontário, eles permitem que a gente aplique antes mesmo da gente conseguir chegar aqui no Canadá, né? Eles têm uma opção, eu vou te mostrar um documento específico só para isso. Eles têm a opção de a gente aplicar mesmo estando fora do Canadá. Então não precisa ser residente permanente. Para exercer a função, você só precisa ter uma permissão de trabalho ou, no mínimo, uma permissão de estudos. E por fim, talvez o mais preocupante para muita gente, que é a dúvida que eu mais recebo, não precisa revalidar o diploma. A gente não precisa passar por todo aquele processo, geralmente é a WES, né, WES, que faz a revalidação de diploma, não precisa passar por nada disso. Eles analisam matéria por matéria nosso diploma aqui já, traduzido, né? E é feita essa revalidação direto com o órgão de engenharia daqui. Então a gente não precisa fazer a revalidação de forma alguma. O que a gente vai precisar é as traduções do nosso histórico, caso o nosso histórico do Brasil esteja em português, né? Algumas universidades e faculdades emitem o histórico em inglês, então não precisa de tradução nesse caso. Mas é avaliado tudo direto aqui, não precisa fazer a revalidação pela UES, não vai precisar. Então essas são as informações básicas. Eu estou chegando em casa aqui, eu vou dar uma olhada nos documentos principais que você precisa saber. Lembrando que esses documentos são daqui da província de Ontário, ok? Então foi o processo que eu segui. Eu vou te mostrar todos os documentos que eu precisei enviar e onde que você vai encontrar esse tipo de informação. É específico para a província de Ontário, claro, mas você vai poder usar esse mesmo conhecimento para buscar essas informações sobre outras províncias. Então, dá uma olhadinha aqui. Então, vamos tirar um tempinho para aprender, para dar uma olhadinha nos documentos principais que a gente precisa para trabalhar, né, para fazer a aplicação, para conseguir a nossa licença profissional de engenharia aqui no Canadá. Eu vou deixar a minha janela aqui no cantinho e os documentos. Eu vou mostrar principalmente os documentos lá de cá. E eu vou seguir uma lista aqui, né, para a gente manter a ordem dos fatores que vai importar aqui nos documentos. Primeira coisa, né? Vai ser relativo à província aqui de Ontário. Não vai variar muito de província para província, porém, o que a gente vai ver aqui hoje é especificamente para a província aqui de Ontário, ok? Vamos dar uma olhada em alguns documentos importantes. O primeiro deles é um PDF que o próprio PEO, né, o órgão de engenharia profissional, o órgão profissional de engenharia aqui da província, tem especificamente para pessoas que se formaram fora do Canadá. E é isso daqui, é esse o documento, né? É assim que ele se parece. Você pode ver aqui do lado de cá já, que ele é um guia. Deixa eu aumentar aqui para você. Ele é um guia especificamente para quem se formou fora do Canadá. Ele é um guia para International Engineering Graduates. São pessoas, até mesmo pessoas que estão fora do Canadá, quem está aplicando de fora do Canadá, pode seguir esse guia aqui, que vai ter a opção de aplicar por fora do Canadá. Então tem um pouquinho de informação do lado de cá, o que você precisa, a gente já vai dar uma olhadinha quais são os requerimentos para isso, mas eles têm todas as possibilidades para a gente aplicar, mesmo não tendo no Canadá, não estando no Canadá, né? Às vezes você está numa situação que você está aplicando para residência permanente do Brasil ainda, você consegue, a partir desse documento aqui, ter todas as informações necessárias para você já dar entrada na tua aplicação desde que você está no Brasil ainda. É uma possibilidade, a gente não vai explorar muito aquilo lá agora, mas tem algumas informações essenciais. Eles têm um e-mail especificamente para quem está aplicando de fora do Canadá. Então, o ponto desse documento aqui é o fato de que eles estão buscando, né? Existe um déficit de engenheiros aqui na província. Outras províncias têm possuem documentos semelhantes, né? Eles têm essa possibilidade também.
porque no Canadá realmente tem esse déficit, ok? Na segunda página tem um pouquinho mais de informação sobre o que é o PEO, né? Que é a organização, é como se fosse o nosso CREA do Brasil. Eles organizam, eles são a associação, né? A organização de todos os engenheiros profissionais aqui da província. Cada província vai ter a sua associação, ok? Então aqui eles te dão um pouquinho de informação sobre como que você vai aplicar para a licença aqui. E os requerimentos estão aqui em cima, tá vendo aqui? Quais são os requerimentos para a licença? Você tem que ter mais do que 18 anos, bom caráter, você tem que ter um undergraduate. Será que eu consigo uma anotação aqui? Eu consigo puxar um comentário, talvez? Não, aqui eu só vou conseguir. Tem sim, tem o lápis aqui. Olha só, você precisa ser um undergraduate. O que é um undergraduate? Isso. O que é um undergraduate? É a nossa graduação do Brasil, né? Você precisa ter uma graduação em alguma engenharia, ok? Aqui ele diz que tem que ser aprovado pelo Canadian Engineering Accreditation Board. A gente já vai olhar o que isso significa daqui a pouquinho, ok? Você tem que fazer esse PPE aqui, que é um exame de prática profissional canadense, ok? Ele é um exame que todos os engenheiros aqui têm que fazer. Imagina como se fosse um exame da OAB no Brasil, que todos os advogados têm que fazer. É um exame semelhante que ele vai analisar ética profissional. A gente vai dar uma olhadinha quais são os requerimentos desse exame daqui a pouquinho, ok? No Canadá, e isso é uma das grandes diferenças do Brasil, você tem que demonstrar 48 meses de experiência profissional, ok? Então, no Brasil, né, na maioria dos estados, talvez todos os estados, eu não sei se todos os estados são assim, mas pelo menos no meu estado, você terminou a faculdade, você graduou em engenharia, você vai no CREA e você pega a tua licença de engenheiro, só levar os documentos e tal, mas você não precisa comprovar experiência profissional, trabalhar na área por uma certa quantidade de tempo. Não, você já sai podendo assinar projeto. Ok? E no Canadá, você precisa ter 4 anos de experiência. É uma forma de eles garantirem que você tem o conhecimento profissional e não só o conhecimento acadêmico. Essas são as informações mais essenciais que você tem nesse arquivo aqui. É só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Eles têm um documento específico só para pessoas que se formaram fora daqui. A formação em engenharia, a graduação é exigida, porém, a sua graduação não tem que necessariamente ser aqui no Canadá. Você pode utilizar a sua graduação fora daqui. O segundo ponto é que é necessário essa experiência profissional, ok? Você precisa ter 4 anos de experiência profissional. A única diferença, e isso é muito importante, é que você pode obter essa experiência enquanto você está aplicando. 3 anos desses você pode ter experiência no Brasil, né? Segundo os atuais, isso vai mudar, mas segundo as atuais regras, você pode ter 3 anos de experiência no Brasil e 1 ano aqui no Canadá. 1 ano passa muito rápido você trabalhando aqui, é super tranquilo. Futuramente a gente vai ver as mudanças que estão por vir. Eles não vão mais exigir esse 1 ano canadense. Você pode comprovar 4 anos fora do Brasil, mas isso é num pacote de mudanças que vai ter aqui, que vai chegar aí mais para o fim desse ano. Ok? Então esse é o primeiro arquivo interessante da gente ver, que eles têm essa porta aberta para quem se formou fora do Canadá. Não necessariamente você tem que ter formado aqui. Então esse é o primeiro documento. Você pesquisando isso daqui, ou alguma coisa semelhante no Google, você vai encontrar o de Ontário, e você pode buscar alguma coisa semelhante para a província que você pretende ir também. Ok? O segundo documento é o documento de aplicação em si. É o documento que te mostra como você vai fazer essa aplicação. O primeiro é só um informativo, sabe? Mas o segundo é o documento que vai te mostrar como fazer a aplicação em si. E é assim que esse documento se parece, ok? É um guia mesmo de aplicação. Aqui de Ontário, o mais recente é de maio de 2019, como está aqui embaixo. Ok? E vamos dar uma olhadinha.
quais são as primeiras coisas que a gente tem que dar uma olhada nesse documento aqui? Eu vou continuar com esse bloco de notas aqui aberto, porque é aqui que a gente vai seguir o nosso roteiro, ok? Bora lá, meu filho. Bora. Aqui, ó. Eu tenho que abaixar aqui. Pronto. Requerimentos de educação e experiência. Esses requerimentos talvez vão ser os mais importantes pra gente, né? Sendo do Brasil. Eles vão estar aqui na segunda página. Na verdade, a página número 3, né? Mas é nessa segunda página aqui que tem informações gerais. A gente vai passar um tempinho aqui para aprender um pouquinho o que eles exigem e tudo mais. Os requerimentos da licença, como a gente já tinha falado, 18 anos ou mais, ser de bom caráter. E aqui eles têm um pouquinho mais de informação. Olha só, ter uma graduação em engenharia, ou você pode ser esse CEAB aqui, que é para quem se formou dentro do Canadá, é CEAB, que é a Canadian Engineering Accreditation Board. Ele é feito direto dentro do Canadá. Ou, no nosso caso, a gente que seja que não, do not hold a degree from isso daqui, que é o nosso caso. O nosso caso que a gente se formou no Brasil, eu me formei no Brasil, a gente cai nessa exigência aqui. E por fim, olha só, aqui está os 48 meses que eles exigem de emprego, sendo que as regras atuais, 12 meses tem que ser dentro do Canadá, mas como eu falei, isso vai mudar futuramente. Ok? Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho mais aqui. Aqui. Olha só, o PO ele vai aceitar que você aplique mesmo antes de você preencher todos os requerimentos acima. Ok? Você pode aplicar, você vai entrar num programa específico que a gente já vai explicar um pouquinho mais de detalhe, que é o estágio em engenharia. Você vai entrar nesse programa ao longo do tempo que você está terminando de adquirir todas essas exigências aí que eles fazem. Ok? E aí o que mais é importante para a gente é esse requerimento acadêmico mínimo. Ok? Caso você tenha feito a sua graduação no Canadá, super simples, é só mandar o diploma, beleza, já é reconhecido facilmente. O problema é que no nosso caso, a gente não tem um diploma de graduação canadense, pelo menos a maioria de nós não. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nos requerimentos acadêmicos. Aí o primeiro tópico aqui é, caso você receba o teu... deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver. Caso você receba o teu certificado, né, a tua graduação, de um CEAB, de uma universidade canadense, a gente não entra nesse dali, a gente vai entrar neste próximo detalhe aqui, que é não recebendo pela CEAB. No caso, o Brasil é o que eu fiz, é a aplicação que eu fiz recentemente, e é o caso da gente que formou no Brasil. Eles vão exigir os nossos históricos originais, os diplomas originais, deixa eu deletar isso daqui e colocar todos eles, histórico e diploma original. Eles aceitam cópia. Um dos detalhes que muda esse ano é que a aplicação está 100% online. Aqui eu estou falando original porque você vai ter que mandar o PDF original, bonitinho, mas você não tem que entregar o documento físico, ok? A aplicação mudou para esse ano de 2023. Muita coisa mudou, vou te falar no final o que ainda vai mudar, mas uma das grandes mudanças é que é tudo feito 100% online. Século 21, 2023, tá tudo online, é tudo feito pelo PDF, ok? Caso você tenha TCC, se você tiver mestrado, alguma coisa assim, você vai mandar o resumo de todas as suas, o seu TCC ou a sua tese, ok? E se o seu histórico não vem em inglês, que é o meu caso, algumas universidades no Brasil até elas emitem o histórico em inglês, ótimo, você vai usar esse daí em inglês. Caso, né, igual foi o meu caso, o meu histórico é todo em português, então eu tive que pegar e traduzir. Ele vai estar aqui uma tradução para inglês. E aqui ele dá as especificações de como que essa sua tradução tem que ser. Que aí tem que ser um tradutor, né, oficial aqui da província, enfim. Cada província vai ter a sua especificação. Mas o ponto é, você vai ter que mandar o teu histórico original,
o teu diploma original, PDF no caso, o resumo das suas teses, sabe? Aquele resumo que a gente coloca no começo do TCC. Tem lá o seu título, tem o agradecimento para sua família, e aí vai ter o resumo. Resumo, esse TCC vai falar disso, disso, disso. E aí você tem a parte em inglês do seu resumo. Você vai mandar aquele abstract, que é o nome daquilo. E as traduções dos seus documentos que estiverem em português. Ok? E aí, ele tem uma outra parte aqui, ó. No seu histórico vai ter lá as suas matérias, certo? E você vai ter que colocar a descrição de cada uma dessas matérias. Olha só, os aplicantes devem enviar a descrição das matérias que ele fez na graduação. Você vai ter que enviar isso em inglês, então você mesmo vai escrever lá no Word, essa matéria aqui, cálculo 1. Beleza, cálculo 1 eu estudei tal e tal coisa. Você consegue isso direto pela sua universidade, então não é grandes dificuldades, né? Pelo programa acadêmico, acho que é o nome do documento que a gente pega direto com a nossa universidade do Brasil, tem a descrição de cada uma das matérias. Nessa matéria você estuda isso, e você aprende tal e tal coisa. Ok? Aí ele fala, olha, os aplicantes mesmo podem enviar sem esses documentos, porém, em algum momento você vai ter que enviar esse documento. E aí eles vão avaliar, né? O órgão aqui vai avaliar você através destes documentos acadêmicos que você enviar, ok? E aí a gente vai entrar no segundo ponto, ó. Requerimentos de educação e experiência, a gente já falou um pouquinho. CEAB versus não CEAB, que é o caso que a gente falou aqui agora, né? Que é CEAB vai ser instituições canadenses, quem fez graduação no Canadá, não é o nosso caso. O nosso caso é o não CEAB. Um ponto importante é que a gente não precisa fazer a revalidação do nosso diploma para atuar como engenheiro aqui no Canadá. Alguns programas de imigração aqui do Canadá, eles exigem que a gente faça a revalidação, né, pela plataforma da WES, né, da WES. Às vezes tem algumas outras plataformas também, mas para atuar como engenheiro, essa revalidação é feita matéria por matéria pela própria organização aqui de engenheiros profissionais, ok? Então a gente não precisa fazer a revalidação do nosso diploma, é só mandar o diploma em português, a tradução do diploma, e aí, né, todos os outros documentos que eles exigem ali, que geralmente é o documento em português, e a tradução desse documento, ok? Então vamos continuar aqui. A gente já deu uma olhada nos documentos exigidos. E aí, beleza. Vai entrar a parte dos documentos técnicos. Cadê? Deu pra ver? Foi. E aí ele fala, olha, após avaliar esses documentos que a gente vai enviar, o PIO, no caso aqui de Ontário, mas as outras províncias vão ter alguma coisa semelhante, eles podem enviar, eles podem te exigir que você faça uma examinação técnica. Deixa eu mudar a cor disso aqui agora que a gente está falando de outra coisa. O que é essa examinação técnica? Para quê? Primeira coisa. Geralmente, né, cada país do mundo vai ter os seus requisitos aí para ensino superior, né? A graduação, o exame, os cursos de graduação não vão ser exatamente os mesmos no mundo todo. Então, quando fica um pouco de dúvida com relação à formação desse engenheiro que está aplicando aqui, a associação vai pedir para você fazer um exame técnico, que é uma provinha, dependendo da sua área de estudo. Se você fez engenharia civil no Brasil, você vai fazer uma provinha básica de engenharia civil, conceitos de engenharia civil. Se for engenharia química, você vai fazer conceitos de engenharia química. É para comprovar que a sua formação no Brasil é semelhante à formação de um engenheiro canadense. Para a gente, né, isso são coisas que eu ouvi, eu não consigo comprovar nada porque eu não conheço ninguém dentro da organização de engenheiros profissionais daqui. Mas eu já ouvi outras pessoas que trabalham na mesma área que eu aqui, falando que geralmente eles guardam, né, essa opção para ou pessoas que vêm de faculdades ou universidades muito desconhecidas que nunca lidaram com a organização aqui, né? Às vezes a sua universidade, nunca ninguém da sua universidade chegou aqui. Ou pessoas de países onde o ensino é muito diferente do nosso, ou a língua é muito diferente do inglês, no caso. Então,
vai variar de caso a caso. Pode ser que você precise fazer essas provinhas, pode ser que você não precise fazer as provinhas, ok? Então, sempre existe essa possibilidade de você ter que fazer uma prova ou outra, e aí você vai receber o material para estudar, enfim, existem todas essas possibilidades para você fazer, ok? E aí eles explicam o porquê, para garantir que você tenha a mesma preparação acadêmica que uma pessoa que se formou aqui no Canadá, CAB, ou para consertar alguma deficiência do seu currículo. Às vezes você não estudou um tópico muito importante para eles aqui no Canadá e você precisava conhecer um pouco mais daquele assunto determinado lá, bem específico. Eles vão mandar você estudar aquele assunto e fazer uma provinha sobre aquele assunto específico. E aí isso daí vai ser chamado Confirmatory Examination Program, ok? E aí você vai fazer esses estudos técnicos, mas isso vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de perfil para perfil. A análise feita é uma análise individual nos seus documentos educacionais, ok? Vamos dar uma olhadinha. Então, vai variar de acordo com o teu perfil, com os teus documentos, com o teu histórico, com a tua universidade. Não dá para falar você vai fazer, você não vai fazer. É impossível de fazer esse tipo de distinção através do documento aqui. Ok? O nosso próximo passo é caso você tenha uma pós-graduação no Canadá. E esse é o grande trunfo de quem vem para cá, igual o meu caso, fazer o mestrado, ou quem veio fazer um PhD, uma pós-graduação, enfim. Porque, se a gente for aqui um pouquinho mais para baixo no documento, é outro momento que eles falam, olha, depois de fazer a avaliação acadêmica desses alunos que se formaram fora do Canadá, é possível que eles não sejam requeridos de fazer o exame. Eles não falam exatamente quem precisa fazer o exame, eles só falam quem não precisa fazer o exame. Eles especificam quem não precisa fazer o exame. E são dois casos. O primeiro, aplicantes que fizeram uma pós-graduação numa universidade canadense. E isso daqui é muito importante para a gente. Quem fez uma pós-graduação numa universidade canadense, mestrado, PhD, um curso considerado pós-graduação na mesma engenharia, ok? Se você fez engenharia civil no Brasil, você vai fazer um mestrado em engenharia civil aqui no Canadá. Foi o meu caso. Se você fez engenharia química no Brasil, um PhD em engenharia química no Canadá. Tem que ser a mesma disciplina da engenharia. Você não precisa, um aplicante não precisa fazer essas examinações. Eles não são 100% fixos nisso, porque eles usam a palavra may. Olha só, é possível que você não precise fazer. Ou, né, esse é o primeiro caso, quem fez pós-graduação aqui. E o segundo caso é quem graduou em um país que tem acordo de equivalência acadêmica com o Canadá. Quem fez graduação em um país que tem acordo de equivalência acadêmica com o Canadá. Que são esses países aqui. Austrália, Taipei, Hong Kong, Irlanda. Tem uma lista de países aqui, inclusive Estados Unidos e Reino Unido, ok? Se você fez a tua graduação num desses países, é só enviar os documentos que eles têm a equivalência, ok? Então, assim, o ponto desse momento é quem fez pós-graduação no Canadá é grandes chances de que não precise fazer essas provas técnicas. Mesmo a gente tendo feito nossa graduação no Brasil, fez a pós-graduação no Canadá na mesma disciplina técnica do Brasil, engenharia civil, engenharia química, engenharia de petróleo, Você grandes chances, né, eles não dão 100% de certeza, mas é grande chance da gente não precisar fazer essas provinhas, ok? As provinhas técnicas, que é o caso, né, mestrado e PhD. É por isso que eu sempre falo que mestrado e PhD são uma das melhores formas da gente imigrar com segurança para o Canadá. O próximo tópico, né, além dos requerimentos acadêmicos, o Canadá exige a experiência de trabalho também, que a gente vai ter aqui embaixo, ok? Work Experience Requirements. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver, né, porque senão vai ficar difícil. Experiência de trabalho. Eles
como a gente falou, eles exigem 48 meses. É o que está aqui. Deixa eu mudar a cor desse daqui de novo. Dá um verdinho assim. Ótimo. Eles exigem 4 anos de experiência de trabalho. Parte dessa sua experiência de trabalho pode ser enquanto você está aplicando, né? Então, eu apliquei, eu não tenho esses 4 anos ainda. Eu apliquei para a minha licença e eu vou fazer alguns desses anos, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu não tenho esses 4 anos ainda. Então eu vou fazer o programa de estágio em engenharia, que é o próximo tópico aqui, e durante esse estágio eu vou receber esses 4 anos. Eu já tenho algum tempo, mas eu vou completar esses 4 anos, ok? E na parte de experiência de trabalho, o que eles exigem, e isso pode ser do Brasil já também, a gente vai preparar um documento bonitinho, mas isso daí vai ser um outro vídeo só para esses documentos. São um documento bonitinho falando o que você trabalhava, que área da engenharia, o que você fazia, como que você fazia, os resultados que você gerava. E tudo isso tem que atender alguns requisitos. Eles querem ver a aplicação da teoria, então na engenharia tudo é teoria e prática. Eles querem ver, beleza, você faz isso daqui, como que você aplicava a teoria nisso daqui? Que tipo de teoria? Teoria de quê você aplicava nisso daqui? Você tem que ter experiência prática, então você tem que saber a teoria por trás do trabalho que você está fazendo e você tem que aplicar isso, ok? Você tem que ter uma experiência de gerência também, aquele seu trabalho, você tem que aplicar algum conceito de gerência naquilo, gerência de engenharia. Você tem que ter habilidades de comunicação, então apresentar resultados, apresentar relatórios, enfim, são só exemplos. Mas você tem que ter alguma coisa de comunicação naquele trabalho, nesses 4 anos de experiência. E, por fim, conhecimento das implicações sociais da engenharia. Tá, você está fazendo esse trabalho, você sabe a teoria, você sabe a prática, você está gerenciando alguém, você está apresentando, comunicando um relatório no final. E como que você está contribuindo socialmente para um mundo melhor, basicamente, através desse seu trabalho. E aí, para os seus 4 anos aí, pro tempo de experiência que você tiver, você vai ter que escrever isso num relatório bonitinho, cobrindo todos esses 5 pontos importantes aqui, ok? Nesse documento aqui, que não é o 2023 atualizado ainda, eles não lançaram o 2023 ainda, mas eles vão lançar e eles já têm no site deles um aviso sobre isso. Esses 12 meses aqui, cadê? Eles falam em algum lugar, olha aqui, ó. Há pelo menos 12 meses tem que ser dentro do Canadá. É o que está escrito aqui. Porém, a partir de 2023, eles vão tirar essa exigência. Pode ser os 4 anos fora do Canadá. Você só tem que aplicar todos esses 5 conceitos aqui. Eles ainda vão manter isso daqui. Ok? Então, eles têm algumas mudanças nisso para 2023, que vão sair ainda mais tarde, nesse ano de 2023. Mas o ponto aqui é, para praticar engenharia como profissional, você precisa desses 4 anos de experiência aí, trabalhando em alguma área da engenharia com esses 5 requerimentos aí, requerimentos conceituais, né, dessa sua experiência. O próximo tópico aqui é que parte dessa sua experiência, e aí volta um pouquinho fazer o mestrado, fazer o PhD no Canadá, parte da sua experiência pode ser contada uma tese. Então, se a gente vier aqui, cadê o meu zoom? A gente consegue descer aqui, e ele fala, olha, cadê o meu mouse? Aqui, pronto. Você pode receber até 12 meses, olha aqui, vou até mudar de cor esse daqui de novo, até 12 meses você pode receber pelo fato de você ter feito uma pós-graduação em engenharia. Então, pelo simples fato de você ter feito um mestrado ou um PhD em engenharia, você pode receber até 12 meses, e aí eles vão avaliar. O PhD provavelmente vale mais e o mestrado vale menos, né? E também você pode receber crédito, e aí eles não especificam exatamente o quanto, por um projeto de pesquisa dentro desse programa de pós-graduação que você tem. Então eles consideram, por exemplo, né, mestrado você tem uma tese, doutorado você tem uma dissertação, que é, né, o trabalho final ali de pesquisa
dentro desses programas. Então você pode receber também, além, né, plus the 12 months, além desses 12 meses que a gente vai receber aqui em cima, pelo nosso mestrado ou pelo nosso PhD, o fato de a gente ter feito uma tese dentro do mestrado, dentro do PhD, a gente recebe mais tempo. Eles não especificam exatamente quanto, mas o importante é, e aí volta nessa parte do mestrado e PhD, ajudar a gente a imigrar para o Canadá. Porque não só conta para os programas de imigração, mas vai contar aqui na parte profissional, especificamente falando agora, para engenharia. Okay? Então eles contam isso como experiência profissional, teoricamente até 12 meses aí, até um ano, né? Desses 4 anos que você precisa, até um ano você vai ter pelo simples fato de você ter feito um mestrado ou um PhD. E aí você vai ter mais alguns meses pelo simples fato de você ter feito a sua tese. Então, tudo meio que vai acumulando uma coisa em cima da outra. Ok? Então a gente vai voltar aqui para o nosso bloquinho de notas e ver qual que é o próximo tópico. Valores e taxas. Importante também. Volto aqui no documento oficial que eles têm. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui embaixo de taxas. Aqui. Taxas estão aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo puxar um pouquinho mais para baixo para vocês verem. Olha só. A aplicação. Aqui a gente vai conseguir cobrir rápido, né? 360 mais as taxas aqui de Ontário, que dá um total de 400. Ok? Em algum momento a gente tem que fazer aquele exame, lembra, igual da OAB? Que todos os engenheiros têm que fazer, é um exame de ética para mostrar que você tem ética profissional, que você conhece a lei de engenharia daqui, e aí você vai ter que dar uma estudada, né, para entender como é que funciona tudo. Vai custar $200, é obrigatório. E essas duas taxas são obrigatórias, esses 400 e esses 200 aqui. Volto a dizer, esse documento é de 2019, essas taxas ainda são válidas, mas para 2023 é grandes chances de que eles vão trocar essas taxas. E caso você precisa fazer aquele exame técnico, que eles considerem que você está devendo alguma coisa em alguma matéria que você fez, às vezes você não teve a carga horária necessária em um determinado setor aí da sua formação acadêmica, eles vão te cobrar $700, que é um pouco mais caro, né? E aí ele vai te falar que você precisa pagar anualmente 265 mais as taxas, que dá $299, $300. Ok? Essas são as taxas necessárias para a gente. E aí, o último ponto que eu queria só mencionar aqui, deixa eu só achar aqui, é que para esse ano ainda, de 2023, eles, aqui em Ontário, a gente ainda tem esse estágio em engenharia, que é o programa que eu estou aplicando, ok? Eu apliquei para esse programa recentemente, né? Que ele aplica tanto para CEAB, quanto para non-CEAB. Então, tanto para canadenses ou internacionais, vale da mesma forma. Mas você pode, enquanto você está trabalhando, então no meu caso, que eu não tenho, deixa eu voltar para mim aqui, que eu não tenho esses 4 anos de engenharia já fechados, eu não tenho esses 4 anos de experiência ainda, mesmo contando com o mestrado, com a minha tese, enfim, eu não tenho esses 4 anos. Eu consigo aplicar para minha licença, eu já meio que faço parte como membro, né, do PIO, desse CREA daqui, e eles vão me mentorando como que eu vou fazer todos os documentos para a parte de trabalho. Então, como que eu vou preencher ali para ocupar, né, os 5 conceitos que eles pedem ali para a sua experiência de trabalho. Eles vão me dar um auxílio, eles não vão fazer nada para mim, óbvio, mas eles vão me dar um auxílio para garantir meio que uma mentoria ao longo do caminho para eu completar esses 4 anos até eu ser licenciado integralmente, né? Que é justamente o estágio. Eu sou um estágio e engenheiro em estágio. É isso, né? Estágio em engenharia. Mas esse programa, a partir de 2023, vai mudar, que é justamente o tópico do nosso próximo aqui. Mudanças futuras. Deixa eu cobrir essa parte de mudanças futuras primeiro, que em 2023, né, a primeira grande mudança é, nesse documento de 2019 que a gente acabou de ver, ele está falando para a gente mandar os originais, não sei o que, mas hoje em dia está tudo 100% online, só que eles ainda não atualizaram esse documento, né? Então está tudo 100% online, essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que, em algum momento desse ano,
eles vão atualizar essa parte do não CAB. Isso não vai existir mais. Eles vão considerar todo mundo, né, como se fosse... Tá todo mundo junto, né? Tanto canadense quanto internacional, que eles vão considerar uma equivalência internacional. Então eles vão ter uma lista dos requerimentos que você tem que aderir para que você seja aceito, né, que o seu currículo seja aceito como equivalente a um canadense. Isso vai mudar em algum momento de 2023, eles vão ter uma lista, sabe, todas as universidades aceitas para essa mudança. E o último ponto é que em 2023, esse programa de estágio que eu vou participar, ele vai deixar de existir, né? Eles só vão fazer realmente eles só vão aceitar você como engenheiro depois que você tiver esses 4 anos. Caso você tenha esses 4 anos no Brasil, vai ser bom, porque eles, a partir de 2023 também, eles vão aceitar esses 4 anos de experiência trabalhando em engenharia, eles vão aceitar isso fora do Canadá. Por enquanto, eles exigem que 1 ano seja no Canadá, mas a partir dessa mudança de regras que vai acontecer em algum momento de 2023, eles vão aceitar os 4 anos fora do Canadá. A ideia é que muita gente vem para o Canadá, né, como imigrante e vem já formado, já vem com experiência em engenharia e eles entendem que essas pessoas já têm a experiência necessária para trabalhar como engenheiro aqui. Você só vai ter que fazer aquele exame, lembra? Parecido com o OAB, exame de ética, que ele vai avaliar o seu conhecimento nas leis de engenharia daqui e você vai ter que entender tudo isso. Então você ainda vai ter que fazer um exame, porém aqueles 4 anos vão poder ser fora do Brasil. Volto a dizer, isso é uma mudança que vai acontecer ainda, ok? É o que está no site. Se você abrir o site deles, é a primeira coisa que vai aparecer na sua frente. Vai mudar em 2023. Ainda não mudou, vai mudar. E o último ponto aqui, que é só um ponto que talvez seja algo mais pessoal meu. É a questão de se você realmente precisa, porque a gente viu os valores ali, sabe? 400 e poucos dólares só para aplicar, e aí tem aquele exame de ética, de lei, que é 200 dólares só para o exame. Se você tiver que fazer um exame técnico, vai ser mais 700 dólares. Cara, é bastante dinheiro. E o ponto é, se você for realmente querer atuar, às vezes você tem experiência, você quer muito atuar como engenheiro no Canadá, ótimo. O mercado de trabalho canadense, ele precisa muito, tem um certo valor você ser engenheiro profissional aqui no mercado canadense, né? Salários são melhores, oportunidades de emprego são melhores. Como eu falei, né? Eu fui contratado para uma vaga de engenheiro civil, mesmo ainda não tendo a minha licença de engenheiro civil. Não posso dizer com certeza o motivo disso, né? Eu nunca tive esse tipo de conversa com o Departamento de Recursos Humanos ainda. Mas o fato é, existem contratações, existem pessoas sendo contratadas para vagas de engenharia, mesmo não sendo engenheiro civil pleno ainda, né? Isso te diz como que está a situação do mercado de trabalho aqui no Canadá. Tem vaga, mas não tem gente para preencher essas vagas. E o segundo ponto é, caso você esteja na área de engenharia, né, para você progredir na sua carreira, vai chegar um momento que a licença profissional, o fato de você não poder trabalhar como engenheiro profissional, isso vai te limitar. É um processo longo, é um processo chatinho, tem que preparar esses documentos todos, é caro, sabe? Tem uns 4 anos aí de trabalho, mas é alguma coisa que, caso você pretenda ficar nessa área aqui no Canadá, né, você pretende progredir nessa carreira de engenharia aqui no Canadá, é algo que pode sim ser válido de você buscar. Vai demorar? Vai, mas você faz isso enquanto você está trabalhando, né? Às vezes você está numa posição aí de auxiliar de engenharia, alguma coisa assim, e para você progredir na sua carreira, você já vai acumulando aquela experiência profissional que lá na frente vai servir para você aplicar para a licença profissional, ok? Então, deixa eu só voltar aqui para te mostrar os 2 nomes dos documentos. São esses 2 documentos para você buscar as informações iniciais, né? Valuing Newcomers e Licensing e Application, ok? Volto a dizer, isso é específico para a província de Ontário. É um processo que eu passei recentemente, então a informação está um pouco fresca na cabeça.
E esse vídeo vai ser só a primeira parte, ok? Eu vou passar a segunda parte quando eu tiver que começar a comprovar essas experiências de trabalho, ok? Por enquanto, eu só fiz essa aplicação da parte acadêmica. Pelo fato de eu ter o mestrado, eu estou indo por esse lado de eu não precisar fazer prova. Eu ainda estou esperando sair os resultados, né, a análise da minha aplicação, mas isso deve sair ao longo aí dos próximos, talvez... o prazo que eles me deram é 2 meses, mais ou menos nessa época. Eu vou voltar aqui com a parte 2 desse vídeo aqui, para explicar como que está sendo, né, os próximos passos aí da minha aplicação. Então, esse é o primeiro vídeo de alguns em sequência que a gente vai ter aqui, somente sobre a aplicação para licença de engenharia no Canadá. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu sou bem ativo lá no Instagram, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo também. Eu falo bastante sobre mestrado, PhD, aqui no Canadá, e como que está sendo essa minha transição, saindo do mestrado, saindo de uma situação acadêmica, né, de pesquisa no mestrado, na universidade, e transicionando, esquece a palavra, transicionando para o mercado de trabalho de engenharia aqui no Canadá, ok? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, estamos aqui.